Olá, graça e paz seja contigo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o teu coração, com a tua alma, com o teu espírito, com todo o teu ser. Quero pensar com você um pouco, vamos pensar um pouco na palavra de Deus, meditar no que Deus tem falado aos nossos corações. Na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, tem um tema que eu queria deixar com você aqui. O homem que pensava estar sempre certo. O homem que pensava estar sempre certo. Os teólogos dizem que a parábola aqui é o pai com os dois filhos problemáticos. O filho pródigo, mais novo, saiu de casa, você já conhece a história, e gasta desregradamente toda a sua herança, segundo seu irmão, né? O irmão dele que disse isso. E estava perdido, e o filho mais velho, o irmão dele mais velho, estava dentro de casa igualmente perdido. Ele não saiu de casa, mas estava perdido. Se você fizer uma leitura com calma, uma leitura minuciosa no texto, você vai perceber que o filho mais velho que ficou em casa, ele acusa o irmão, ele julga o pai, ele diz que o pai não é legal, não foi legal, fez coisa errada, não foi justo. Ele acusa o pai de falta de compaixão, um patrão ruim, não foi bom com seus funcionários. Ele não se relaciona em casa como um filho, mas sim como um empregado. E ele pensava estar certo. Eu queria ler esse texto com você. Nós vamos orar e vamos meditar nessa palavra. Lucas capítulo 15, verso 25, diz assim: Enquanto isso, o filho mais novo voltou para casa, mas o verso 25 diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer por este tempo de exposição da tua palavra, de estudo da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e ajuda-nos com os exemplos desse filho mais velho, que ficou em casa e estava igualmente perdido. Ajuda-nos a não cometermos os erros que ele cometeu. Assim desejamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele pensava estar certo. Esse homem aqui, esse irmão mais velho do pródigo, pensava que estava certo, e eles pensavam que estava sempre certo. Deixa eu fechar aqui por causa do vento. Olha que interessante. Lucas 15, 25, do 25 ao 32, que nós lemos aqui, fala exatamente isso. O seu irmão, o filho mais novo, saiu de casa, todo mundo sabe dessa parábola, do filho pródigo. O mais novo lhe pede a parte da herança que lhe cabia, que ele achava que era de direito, vai embora e é surpreendido lá, tem a situação toda do desemprego, da fome naquela terra distante que ele foi, perdeu todo o dinheiro, toda a sua herança, arrumou um emprego, foi cuidar de porcos no chiqueiro, a gente sabe toda essa história, desejou comer das alfarrobas que eram dadas aos porcos e ninguém lhe dava nada. E ele faz um sermão de chiqueiro, ele caindo em si, ele elabora um sermão e diz: quantos empregados de meu pai, quantos jornaleiros, né, trabalhava por jornada, era jornaleiro, tem abundância, e eu aqui passando necessidade. Já sei o que vou fazer, vou voltar para casa e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E Jesus, contando a parábola, diz que ele pensa isso, mas não chega a dizer tudo isso, porque o pai não deixa ele dizer isso. E ele volta para casa. E o pai o recebe, dá
o restitui como filho, dando sandálias aos pés, anel de sinal de autoridade, de aliança que foi restaurada, e faz festa. E eles se alegram muito. Mas o filho mais velho, como diria aí o pessoal do passado, enquanto isso, na sala de justiça, o filho mais velho estava trabalhando lá no campo, cuidando das coisas do campo, do gado, dos terrenos, da plantação, não sei. E ele volta. E quando ele volta, chegando perto de casa, ele ouve um barulho de música, há um alarido ali, há uma festa, alguma coisa está acontecendo. Uma festa muito interessante na minha casa. Ele chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo lá? Começa a perceber alguma coisa no texto? Quem é que chega em casa a ouvir uma música, barulho de festa, chama o vizinho e pergunta: o que está acontecendo ali? Ele não tinha liberdade dentro de casa. Ele se sentia um estranho dentro da própria casa. Ele chama um funcionário, um empregado do seu pai, e diz o que está acontecendo lá. Ou seja, ele não tinha que fazer isso. Ele não se sentia bem dentro de casa. Estava perdido dentro de casa. É possível estarmos perdidos dentro de casa? Sim, o texto diz sim. Jesus disse essa parábola para fazer uma observação aos fariseus. É possível fazer todo o ritual religioso, é possível cumprir todas as suas obrigações religiosas, todos os seus sacrifícios e os seus ritos religiosos, está perdido dentro de casa. Jesus mostrou isso para os fariseus, dizendo que isso era possível. E o filho vai, ele pergunta isso, e o empregado diz: teu irmão mais novo voltou, teu irmão estava perdido e voltou para casa. Seu pai se alegrou, matou o novilho cevado, aquela coisa toda. Esse novilho cevado era guardado para uma ocasião muito especial, um casamento, alguma coisa assim. Provavelmente o casamento do filho mais velho, porque naquele tempo era costume o filho mais velho casar primeiro, e o novilho cevado provavelmente era para a festa do seu casamento. E o pai mata, alegrando-se com o seu irmão mais novo, que volta de uma vida dissoluta, desregrada. Ele fala isso. O filho mais velho acusa o irmão, dizendo que ele havia gastado dinheiro com as prostitutas e viveu desregradamente. Ele não chama o seu irmão de irmão, ele fala o teu filho. Ele acusa o pai de injustiça, ele acusa o pai de parcialidade. E ele diz: esse teu filho que voltou. Ele não fala meu irmão, meu querido, mano, brother. O teu filho que estava perdido, fez um monte de besteira, gastou o teu dinheiro. Porque o dinheiro que tem agora é meu, porque a herança que você deu para ele agora já não tem mais nada, tudo aqui é meu. Ele gastou o teu dinheiro, agora ele volta para casa todo arrependido e o senhor o recebe. E ainda por cima mata o novilho cevado. Ah, o novilho cevado não era para a festa do meu casamento? Não era meu de direito? É esquisita essa sua atitude, pai, porque esse teu filho volta todo errado, o senhor recebe, o restitui como filho, faz festa, faz churrasco, enquanto eu estou trabalhando no campo, de sol a sol, te servindo de sol a sol. O senhor nunca me deu nada para eu me alegrar com os meus amigos no bar da esquina, na lanchonete ali do lado. Eu te trabalhei como escravo aqui. Aí dá para você ver que ele estava perdido, que ele não se sentia filho, ele se sentia um estranho dentro de casa. Não trabalhava servindo ao pai com amor, com gratidão e com intimidade, com liberdade. Ele trabalhava como um empregado do seu pai. E o pai fica triste. A Bíblia diz que Jesus diz que o pai fica triste. Ele fala: meu filho, o que você está dizendo? Cai na real. Tudo que tem aqui é seu. Nada é meu, nosso ou qualquer coisa. Tudo é seu. É por direito. Tudo é seu. Tudo aqui, geladeira, freezer, o notebook, a internet, tudo é seu. Você não é o estranho, você não é empregado, você é o meu filho. E aí, o texto diz, Lucas capítulo 15, verso 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. O apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Você já parou para pensar que pode estar sinceramente errado em suas convicções mais profundas? Hoje Deus tem uma palavra para a sua vida sobre este tema, o homem que pensava estar sempre certo. Pode ser que você esteja vivendo ou fazendo algo com sinceridade, que você aprendeu de pessoas muito amadas e especiais, mas não deve ser algo certo, algo correto. Não sei da sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez na sua vida já aconteceu de você ter se achado cheio de razão e ter dito com convicção: é sim, eu garanto, tenho certeza absoluta do que estou dizendo. E por fim você descobriu que estava redondamente enganado em seu ponto de vista? Tente se lembrar se isso já aconteceu com você alguma vez. Esse texto que acabamos de ler conta a história do homem que passou por essa experiência. Ele se achava completamente cheio de razão e não tinha razão. Estava justamente nos 3 aspectos que se sentia tão seguro de si e ele estava redondamente enganado. Vou observar com você aqui, identificar o que Deus quer que você reconheça com a história desse homem que cometeu 3 erros. Ele comete 3 erros aqui. O primeiro erro desse rapaz foi fazer uma avaliação errada do seu irmão. Ele julga o irmão, ele condena o seu irmão e ele faz uma avaliação errada. Ele diz assim: mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Lucas capítulo 15, verso 30. Observe como ele se dirige ao seu pai. Esse irmão mais velho errou ao julgar o seu irmão. Note que ele nem o considerava mais irmão. Ele falou, esse teu filho. Ele não disse o meu irmão que voltou para casa, ele disse o teu filho. Ele não conseguia ver o fim feliz da experiência que o seu irmão havia tido. Seu irmão saiu de casa, abandonou o pai, mas agora, arrependido, estava de volta e buscava a reconciliação. Ele insiste em considerar o irmão como um perdido, um rebelde, alguém sem conserto, um ingrato que não merece perdão. E veja o que diz no verso 31. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Este é um erro fatal. Quando fazemos uma avaliação errada, ficamos cegos e não conseguimos ver o que verdadeiramente está diante de nós. Deus está sempre perto de nós. Verso 31, a parte A, o pai disse assim: meu filho, você está sempre comigo. Você está aqui. A casa é sua. Eu sou seu pai. Você tem liberdade na casa. Não precisa pedir autorização. Não precisa perguntar para o vizinho se pode entrar, o que está acontecendo aqui. A casa é sua. Você está na minha presença. Você é livre. Segunda coisa, além de Deus estar sempre perto, tudo do pai é seu também. Verso 31, parte B. O pai diz assim: tudo que eu tenho é seu. O pai, porém, que via corretamente discordando daquele filho mais velho, afirmou que se lê no verso 32. Meu filho, seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O nosso Deus, meu querido, minha irmã, e você me assiste, é cheio de misericórdia. Quando eu avalio de forma errada meu irmão, é porque deve estar faltando justamente isso. Quando aceitamos Jesus em nossa vida, em nossas vidas, tudo muda. Tudo passa da morte para a vida. E paramos de julgar as pessoas de maneira errada. Quando uma pessoa, por iniciativa própria, foi o caso do irmão mais novo, se arrepende e volta atrás em sua vida, demonstrando genuíno temor e arrependimento, temor a Deus e arrependimento, ela encontrará sempre um ambiente de perdão e aceitação e trilhará um novo recomeço, ou um recomeço melhor, se ela encontra amor e graça, ao invés de juízo e condenação,
e dedo em riste. Mas se insistir em seu erro, negá-lo e não se arrepender, certamente vai pagar um preço muito mais alto e terá consequências muito mais dolorosas em sua vida. Alguém pode ter errado com você, pode ter lhe feito o que é mal, mas quando Deus resolve abraçar, você resolve receber de volta em seus braços aquele que errou, as coisas mudam. Tem uma orientação. Nunca feche o seu coração a uma pessoa genuinamente arrependida. E o outro aspecto que pode estar ocorrendo aqui, será que você não está errado em sua avaliação, justamente porque só olha do seu ponto de vista? Será que estamos julgando corretamente, avaliando corretamente as pessoas? O primeiro erro desse rapaz foi avaliar erradamente ou erroneamente o seu irmão. Segunda coisa que ele fez de errado, fazer uma avaliação errada do seu pai. Ele avaliou o pai erroneamente, erradamente. Ele julgou o pai, ele disse que o pai não era justo, isso não era certo, você não está agindo corretamente comigo. Ele diz assim, verso 28 e 29 do capítulo 15 de Lucas. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus irmãos. Este filho mais velho errou novamente, agora ao murmurar contra o seu pai. Ele reclamava ser alvo de um tratamento desigual, sentia-se injustiçado. Claro que o pai respondeu, mostrando a verdade para ele. No verso 31, o pai diz, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Querido, você pode estar chateado com Deus, como ficou o filho mais velho com seu pai, isto porque a sua avaliação está errada. Murmuração, sabe o que é isso? A Bíblia, no Velho Testamento, fala de como os judeus murmuraram contra Deus no deserto, duvidando se ele estaria mesmo presente e se ele realmente cumpriria suas promessas. Quando você está murmurando contra Deus, o Pai, você está colocando em dúvida o caráter de Deus. A Bíblia também nos alerta para o fato de que corremos o risco, ao murmurarmos contra Deus, corremos o risco de cometer o mesmo erro daquele filho mais velho. Olha o que ele diz. Será o caso de alguém aqui, ou você que assiste, achar que Deus está sendo justo ou injusto com você? Que está tratando você com desigualdade? Que o outro que faz mal é que prospera e você que está sempre nos caminhos do Senhor não tem aquilo que deseja? Aprenda a ser misericordioso como Deus é. Aprenda a ser grato e fiel para com o Pai. Você deve lutar para não cair no exemplo deste filho que se achava certo, mas que errava gravemente ao murmurar. Grava isto. Deus não é culpado pelas coisas ruins que estão acontecendo em sua vida. Deus é um Pai amoroso e fiel. Nunca duvide disto. Nunca murmure contra Deus porque você perdeu, você sofreu, etc. Terceiro erro desse rapaz. Fazer uma avaliação errada de si mesmo. Verso 29. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Este irmão mais velho, como eu já falei, até parece gêmeo daquele fariseu da parábola contada por Jesus, que dizia, graças a Deus eu não sou como aquele publicano. Lucas 18. Ele se julgava perfeito e sem erros. E este falso senso de justiça própria é terrivelmente danoso para o indivíduo. Infalível, perfeito, justo. Nenhum de nós o é. Você não é perfeito, eu também não sou. Por isso, o terceiro erro deste homem, que se julgava certo, foi o de dispensar a humildade. A soberba é a avenida para o desastre. Não se deixe dominar por este sentimento. Você já observou que os grandes homens de Deus foram todos humildes?
Moisés, em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E tantos outros homens foram humildes, como Gideão, Jeremias, Pedro e outros mais. Veja essa declaração do homem mais justo de todos os tempos abaixo de Jesus. João Batista disse: ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. João capítulo 1, verso 27. Todos estes homens foram abençoados e serviram ao Senhor com poder, porque antes de tudo foram humildes, souberam reconhecer suas limitações diante de Deus. Portanto, para não cair no erro do filho mais velho, lembre-se, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Nunca tenha uma ideia errada de si mesmo. Não se julgue inferior ou superior a ninguém. Você é único e especial. Deus te fez singular. O que você precisa é só reconhecer a graça sobre a tua vida e viver uma vida de bom senso e equilíbrio. Como fez Paulo e deu seu testemunho de vida. 1 Coríntios 15, 10, ele diz: pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, não foi em vão. Talvez o seu maior erro é justamente se achar perfeito demais, bom demais para se tornar um crente, reconhecer seus erros e ser parte de uma igreja. Não faça isso. Seja humilde. Reconheça as suas limitações. Não pense que você é perfeito porque você não é. Não queira isto. Isto é um jugo e um fardo que alguns infelizes tentam manter, vivendo por detrás de máscaras, escondendo suas imperfeições, escondendo-se de trás das suas imperfeições, vícios, maus hábitos e pecados ocultos. Romanos 3, de 10 a 12, Paulo disse, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Entenda isto. A justiça só vem por meio de Jesus Cristo. Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus é para todos aqueles que creem. Romanos 3, 22, parte B. A justiça de Deus é para todos aqueles que creem. Para todos os que creem não há distinção, diz Paulo. Porque todos somos pecadores, Romanos 3, 23. E só existe redenção porque houve sacrifício de sangue. Romanos 3, 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então admita, você não nasceu salvo. Você precisa de arrependimento e salvação. A tradição não pode dar isso a você. Sua formação, sua família, sua mente, seu comportamento não podem reverter esse quadro. Mas sua fé em Jesus Cristo de Nazaré pode. Abra o seu coração e creia, porque o sangue já foi derramado por você e por mim. Para concluir, com esses 3 erros do homem que se julgava absolutamente certo, olha o que aconteceu. Primeiro, ele fechou o coração para seu irmão, negando-lhe o perdão. Segundo, ele murmurou contra o pai, achando-se alvo de injustiça. E terceiro, ele dispensou a humildade, achando-se muito perfeito e bom. Com esses 3 erros, sem demonstrar arrependimento, sabe o que esse homem perdeu? A festa. Eu e você podemos perder os banquetes ou as festas que Deus tem preparado para nós durante a nossa vida por conta de julgamentos indevidos, avaliações equivocadas e murmuração contra Deus
e contra a nossa própria vida. Que Deus te abençoe, que eu e você não sejamos como o filho mais velho da parábola de Lucas capítulo 15. Sempre pensamos no filho mais novo que saiu de casa, que foi rebelde, aquela coisa toda. Mas o filho mais velho estava igualmente perdido. Eu acho que até pior, porque estava dentro de casa, achando que servia o seu pai, mas servia como escravo, não como filho. Deus quer que eu e você sejamos filhos dele. Relacionamento de intimidade com o Pai. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Abençoa, Senhor amado, essa palavra, que ela seja aplicada em cada coração que assiste, que ouve, e que saiamos, ó Deus, desse momento desejosos de cumprir o que o Senhor tem para cada um de nós. Afasta de nós o juízo, afasta de nós o julgamento, a acusação, afasta de nós a murmuração e a avaliação errada que temos dos nossos semelhantes, do Senhor e de nós mesmos. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique com o Senhor.